Ainda aproveitando a fala de vocês com relação a essa questão da profanação do templo e do santo não ser uma simbologia à igreja, e eu concordo plenamente, e para que os irmãos que estão em casa possam entender por que nós defendemos essa ideia, se nós pegarmos as palavras de Daniel, as palavras de Jesus e as palavras de Paulo a respeito do templo e desse tempo, eles serão literais. Porque as coisas de que Daniel falou, da profanação do templo, da aliança de 7 anos, quando Jesus disse em Mateus 24:15, fazendo correlacionar com as profecias de Daniel, quando a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, quem lê, que entenda, e depois as palavras de Paulo, eu estou até no texto aqui, 2 Tessalonicenses 2, quando ele diz que o anticristo, ou esse líder que manifesta-se segundo a eficácia de Satanás, vai profanar este lugar, isso implica na reconstrução do terceiro templo, e isso implica numa literalidade. Para vocês que estão em casa, isso implica numa literalidade, porque se até aqui as profecias vieram se cumprindo literalmente, não faz sentido que agora, neste momento do templo, nós espiritualizássemos essa mensagem aplicando-a à igreja. Então, com todo respeito, claro, a quem é amilenista, quem é pós-milenista, não é? Ao pré-milenista histórico, que está bem pertinho da gente, mas um pouco ainda distante, não se trata disso, de dizer que quem é mais crente, menos crente, quem sabe mais ou quem sabe menos. Mas é como eu digo aqui no canal, eu creio que os Ricardos vão concordar comigo, se trata do que dizem as Escrituras. E as Escrituras vão apontar a profecia literalmente. Então não tem como nós espiritualizarmos essa mensagem do terceiro templo apontando-a para a igreja, porque Daniel disse que o anticristo vai fazer uma aliança de 7 anos e vai profanar o templo. E ele detalha isso, por exemplo, na profecia das 2.300 tardes e manhãs, do 2.300 sacrifícios. Depois Jesus, então, em Mateus 24, vai dizer que o anticristo vai profanar o templo. E Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, vai dizer que o anticristo vai profanar o templo. Então, para você que está em casa, as profecias são literais a respeito dessa profanação do templo. E se o templo foi, e todo mundo sabe que foi, destruído em 70 depois de Cristo, conforme Daniel falou, e Jesus também falou nos primeiros versículos de Mateus 24, se esse templo foi destruído, e Daniel, Jesus e Paulo dizem que ele vai ser profanado, então isso implica na reconstrução do terceiro templo. Então esse ponto de partida é muito importante. E conforme o pastor Ricardo Souza também fez essa explanação, para os irmãos que estão em casa entenderem alguns contextos, já vi que tem algumas perguntas, eu vou ficar antenado nas perguntas, vocês dois, por favor, falem à vontade, porque eu vou ficar antenado aqui nas perguntas. Só para os irmãos que estão em casa se situarem, o templo de Salomão, depois o templo ampliado por Herodes, nas falas do pastor Ricardo Souza, perfeito. Não existem 3 templos, é importante explicar isso para os irmãos que estão em casa. Muita gente acha que teve o templo de Salomão, depois teve o templo do retorno e depois teve o templo de Herodes. O templo de Herodes é o mesmo templo do retorno, porém ampliado, né? Ele fez uma obra arquitetônica, monumental realmente, de impactar as pessoas que vissem. Ele construiu um platô, uma área muito grande, onde hoje nós conhecemos pelo nome da mesquita de Al-Aqsa e a mesquita chamada de Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada, que é onde acredita-se seja realmente o lugar do templo. Porque inclusive a pedra está lá, e é o lugar onde era o Santo dos Santos. E ainda, contribuindo com a parte histórica do pastor Ricardo Souza, irmãos que estão em casa, é o mesmo lugar onde Abraão ofereceria em sacrifício Isaac. Então a importância daquele lugar, a importância do templo é tão magnífica, porque, pastores Ricardos, ela é o lugar natural da manifestação de Deus, não é? É um negócio muito tremendo. Então, para o povo que está em casa, só houveram 2 templos até aqui. E o segundo templo foi destruído em 70 depois de Cristo, que era magnífico. Sobrou dele aquilo que nós conhecemos do lado ocidental, que é o Muro das Lamentações. E acredita-se que o lugar do templo seja onde hoje está o Domo da Rocha. Portanto, as profecias se cumpriram literalmente até aqui. Não tem como agora nós pegarmos o Santo dos Santos e aplicar a ele, ou a profanação do lugar santíssimo, ou a profanação do templo, e aplicarmos à igreja. O pastor Ricardo Souza tinha levantado a mão aí, pode falar. Só para... Eu me lembrei que eu falei a respeito, e a gente agora está falando de profanação, e acabamos não explicando de que forma Antíoco profanou o templo. Às vezes a gente pensa que é algo similar ao que aconteceu no ano 70, quando
as forças do general Titus destruíram a cidade de Jerusalém e, obviamente, destruíram o templo e o profanaram. Eu não vejo uma destruição como uma profanação, e sim como destruição literal. Uma profanação é quando ele é adulterado, mas permanece de pé. Então, o que o Antíoco, para os irmãos entenderem como é o processo de profanação, o que o Antíoco fez? O Antíoco, primeiro, né, ele entra num lugar que não era dele, sendo ele gentil. Um lugar de adoração ao Deus de Israel. Então, primeiro ponto. Sacrifica animais imundos. No caso, ele sacrificou porcos, ou uma porca no altar do sacrifício para Deus. E a abominação desoladora, essa foi a pior de todas, foi ele ter colocado uma estátua da sua devoção, que era Zeus, haja vista que ele vem do Império Grego, e Zeus era uma deidade da cultura, do panteão grego, e ele coloca Zeus, que é considerado, a gente vê isso lá na frente, mais tarde em Apocalipse, como o Senhor trata o lugar onde está o trono de Satanás, que é a cidade de Pérgamo, não é isso? Onde exatamente existia um altar erigido para Zeus, um templo para Zeus. Por que Zeus se torna uma abominação tão assim enorme? Porque Zeus é considerado o deus dos deuses. E foi essa estátua que o Antíoco colocou no templo. Então isso nos dá algumas pistas sobre o que ocorrerá no futuro com a abominação desoladora. Então esse é um aspecto histórico. O outro, só para a gente ver como Deus, na história, ele também tem o seu lado humorístico, né, embora trágico. O Herodes encerra a construção do templo no período do imperador Nero, e veja, o povo não pôde nem usufruir daquilo, porque 2 anos depois, até menos de 2 anos depois, o templo estava sendo destruído pelos próprios romanos, que provavelmente ajudaram a, sei lá, autorizar e financiar. Financiar não, porque seria dinheiro dos impostos recolhidos, mas recolhidos na província da Judéia. Mas o templo cai menos de 2 anos depois que ele termina a sua reforma. Então, no tempo de Jesus, notem uma coisa muito interessante. Mesmo em construção, a sua suntuosidade já chamava atenção, tanto que os discípulos chamam a atenção de Jesus para o templo. E o templo ainda estava lá pelo ano 30, estava em reforma plena, e levou mais 30 anos de reforma. Então vejam que, mesmo em reforma, provavelmente ele já saltava os olhos e enchia o coração do povo judeu. Eu trouxe esse dado para nós entendermos a relevância e a importância do templo para a cultura judaica, ao ponto disso ter feito parte do início, da introdução da pergunta que leva ao tempo futuro que os discípulos fazem ao Mestre Jesus. Sem dúvida, doeu na alma, espiritualmente falando, para todo judeu. Aquelas abominações feitas para eles é uma coisa impensável. E me parece, se eu não estou enganado, o Epifânio morre envenenado também, numa situação drástica também. Daniel 12, 11, diz que o sacrifício cessa. Ora, se em Daniel 12, 11 diz que o sacrifício cessa, é porque ele vem sendo praticado. Isso é muito interessante, porque e aí ele senta no trono, provavelmente no Santo dos Santos, exigindo adoração, e aí que ele se pega um desprevenido, mas ele faz cessar os sacrifícios, comprovando que haverá um terceiro templo e onde os judeus vão sacrificar, porque eles necessitam de um templo.